Com as pessoas sumindo dos cinemas, é sempre bom quando algum cineasta consegue criar um filme que é feito para ver no cinema, feito para ser visto na maior tela possível e com o melhor som possível. É o caso de Avatar: Fogo e Cinzas. Mas esse filme também tem um problema grande, problema grave. Fica comigo que eu vou falar sobre isso e sobre o que eu achei do filme no geral e com spoilers. Eu não quero parecer que eu tô reclamando de barriga cheia. O espetáculo visual continua imersivo, continua impressionante, tanto nas cenas mais grandiosas quanto nas mais dramáticas, que é quando a gente pode ver os personagens expressando emoções. Mesmo eles sendo gerados por CGI, as emoções estão lá, dá pra ver a quantidade de detalhes só nos rostos dos personagens. É tudo muito lindo, mas já a história... Bom, vamos lá. Desde o primeiro Avatar, lá em 2009, já acusaram o James Cameron várias vezes de contar uma história repetitiva, formulaica, genérica. Entendo essa crítica, mas eu discordo um pouco também, porque mesmo que essa seja uma história que já foi contada antes, ela ainda não havia sido contada pelo James Cameron. Isso faz toda a diferença. Pega a mesma história e faça com que ela seja contada pelo Tarantino, por exemplo, ou pelo Christopher Nolan, ou pelo Steven Spielberg. Você teria filmes diferentes, simplesmente porque a assinatura de diretores fortes e autorais como esses que eu citei estarem impressa na versão de cada um. Então, por mais que uma história seja batida, não deixa de ser interessante assistir sob a ótica de um novo autor. Por isso essa questão nunca me incomodou no Avatar do James Cameron, mas aqui nesse terceiro filme a coisa já muda um pouco, porque agora, além de ser uma história já contada, é também uma história já contada pelo próprio James Cameron. É como se ele tivesse copiado a si mesmo. É como não, ele copiou a si mesmo. Praticamente tudo visto em Fogo e Cinzas já foi visto nos outros dois filmes da franquia. É tudo muito familiar, até mesmo o visual, que é o grande atrativo do filme. Não tô dizendo que tá ruim, é muito longe disso. Eu até comecei falando que o espetáculo continuou na tela, mas esse terceiro filme não tem o benefício que o segundo filme teve. O segundo foi lançado 13 anos depois do primeiro Avatar, então teve bastante tempo para inovação dos efeitos. Nesse caso aqui, Fogo e Cinzas foi lançado somente 3 anos depois de O Caminho da Água. Então, embora ainda seja um espetáculo visual, pode deixar a desejar se as pessoas forem no cinema esperando mais um salto em inovação. Isso não me incomodou, sinceramente. O que me incomodou mesmo foi o quão similar a história é ao segundo filme. E além disso, eu diria que outra grande decepção é a nova vilã, Varangue. Não dizendo que é uma personagem ruim, longe disso também. Eu comprei a motivação dela. É uma personagem trágica, ela perdeu o lar dela pelo fogo de um vulcão. Mesmo pedindo a ajuda de Eywa, que é a divindade dos Na'vi, ela vê isso como abandono. O deus de Pandora abandonou ela e o povo. A Varangue então adota o próprio fogo como fonte de poder. É uma personagem interessante, tem potencial. Até o marketing do filme martelou isso. Você vai ver no pôster do filme, tá lá o rosto dela gigante, dando a entender que ela vai ter muito destaque, e tudo indica que vai ser isso mesmo. Mas aí ela cria uma aliança com o Coronel Quaritch e vira coadjuvante de luxo. Ela vira a mulher do Quaritch, namorada dele, e só isso. Como ela sai viva no final, ainda dá pra redimir essa personagem. Ela ainda tem chance de ter o destaque que ela merece mesmo, mas aqui no terceiro filme ela deixou a desejar. Só que tem uma cena entre ela e o Quaritch que vale mencionar. A melhor cena dos dois é quando ela chama o Quaritch pra tenda dela, dá um negócio pra ele cheirar, ele fica doidão, um começa a seduzir o outro. Eu fiquei me perguntando se eu ainda tava vendo Avatar mesmo. Eu acho que nessa cena o James Cameron se descontrolou e deu vazão a algum desejo bem profundo dele, mas acabou que funcionou. A cena ficou interessante. Até a conclusão do embate entre o Sully e o Quaritch é parecido com O Caminho da Água. Mais uma vez não fica resolvido, eles lutam e fica pendente, continua no próximo filme. Os humanos atacam do mesmo jeito, não tem estratégia nova, por isso eles continuam se p***ando nessa p***. Parece que eles ficam pedindo estratégia de guerra no ChatGPT. Enfim, muita coisa repetida. Mas Avatar: Fogo e Cinzas também tem muitos pontos positivos. Eu não tô falando só do visual. Eu acho que o maior acerto desse filme é a relação entre alguns personagens. A relação entre o Sully e a Neytiri, abalada pela morte do filho deles, os dois lidando com o luto de maneiras diferentes. A Neytiri e o seu ódio pelos humanos, que acaba impactando a relação dela com o Spider, que é o filho do Quaritch. Essas relações são muito bem trabalhadas e como o filme é bem longo, elas têm tempo para um desenvolvimento bem satisfatório. O filme também acerta em desenvolver alguns coadjuvantes, o Loak, a Kiri, os filhos do Sully e da Neytiri, mas pra mim o personagem que brilha nesse filme é o Spider. A importância dele na história aumenta muito nesse filme porque ele passa a ser o único ser humano que consegue respirar em Pandora sem a ajuda de uma máscara. Ele se torna o elo entre uma raça e a outra, e mesmo com a rejeição da Neytiri, mesmo ele se sentindo um estrangeiro entre os Na'vi, ele viu naquela família a própria família. Só que ao mesmo tempo ele fica balançado com o fato do Quaritch ser o verdadeiro pai dele, mas mesmo assim ele jamais
mas trai a confiança daqueles com quem ele cresceu. Começou com um personagem legal no segundo filme e melhorou muito agora. Eu gostei também de como o maniqueísmo dessa grande história é um pouco quebrado aqui. Mesmo o clã da Varang não recebendo tanto destaque quanto parecia, eles ao menos mostram que nem todos os navios são pacíficos. Isso é um ponto positivo considerando que conta para a expansão desse universo. Só é uma pena ele não ter sido tão expandido assim, porque de novo Fogo e Cinzas mais parece um caminho da água 2.0. Avatar Fogo e Cinzas é um filme ruim? Pra mim não chega nem perto, nem perto. Eu não me arrependo de ter visto no cinema. Eu nem senti a duração, apesar de ter mais de 3 horas. Eu acho que o James Cameron domina isso. Ele provou desde Titanic, que também é um filme bem longo e passa voando sempre que eu vejo. Só teve a questão da vilã que deixa a desejar e principalmente a repetição. Isso é mais grave do que parece, porque pode impactar outros filmes dessa franquia. A gente sabe que o cinema não tá numa boa fase. As pessoas estão deixando de ir nos cinemas e um dos motivos dessa franquia ter feito tanto dinheiro com apenas 2 filmes é a inovação dos efeitos visuais. Mas o que acontece se essa inovação para? Os efeitos continuam de alto nível, mas o fator novidade já não tem, pelo menos não nesse novo filme. E agora tem essa questão também da história ter sido praticamente um copia e cola, e eu acho que isso é arriscar demais, porque cada filme dessa franquia custa muito caro. O que significa que precisa fazer muito dinheiro só para se pagar e mais dinheiro ainda para gerar lucro. E assim, ao que tudo indica, Fogo e Cinzas começou fazendo bastante dinheiro, isso é ótimo, mas é melhor o James Cameron tomar cuidado. Vai que o Avatar 4 apronta mais uma dessa, vai que ele entrega mais do mesmo de novo e a franquia finalmente fracasse. Se acontecer, o prejuízo é grande e talvez ele não consiga concluir a história do jeito que ele quer. Para fechar, manda nos comentários o que você achou de Avatar Fogo e Cinzas, dê o like se você gostou dessa análise e até o próximo vídeo.